Bom trabalho com criança exige boa teologia. Jesus Cristo teve, certa ocasião, uma contenda com seus discípulos, porque esses impediam que as crianças se aproximassem dele. O Senhor Jesus chegou a ficar indignado e dirigiu-lhes então a seguinte palavra: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Embora se possa provar, sem sombra de dúvida, que 85% dos atuais cristãos recebem a Cristo quando ainda crianças, antes dos 15 anos de idade, contra 10% que o fazem dos 15 aos 30, e 5% que só tomam essa decisão depois dos 30, mesmo assim, se coloca muito tropeço impedindo as crianças de virem a Cristo. Lamentavelmente, não há visão e nem interesse em compartilhar o Evangelho com as crianças. A grande maioria dos trabalhos com as crianças se resume a contar historinhas, cantar musiquinhas, fazer oraçõezinhas, preparar programinhas, apresentar-se diante das crianças com roupas coloridinhas, fazer de conta que está num cirquinho, com a animação de um palhacinho, uso abundante de fantochinho, em detrimento de uma apresentação da verdade da palavra de Deus que mostra a realidade do pecado como uma ofensa a Deus, o plano eterno de Deus de enviar seu Filho unigênito para ser substituto do pecador, morrendo na cruz como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ressuscitando triunfantemente. E como a criança pode receber a Cristo como seu Salvador pessoal, experimentando assim o novo nascimento? O fato é que o problema é teológico. Na verdade, há uma teologia deficiente quando se trata das crianças. Olha, não existe duas teologias, uma para adultos e outra para crianças. Há, isto sim, uma linguagem mais apropriada para o adulto e outra mais apropriada para a criança. Mas não se pode esconder da criança a verdade do Evangelho. É preciso levar a criança a se reconciliar com Deus, reconhecendo que é pecadora, buscando perdão e confiando no sacrifício de Cristo realizado na cruz do Calvário, pois o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E uma vez que a criança recebe a Cristo como seu Salvador pessoal, apropriando-se assim da salvação, ela precisa também conhecer que a salvação é eterna, que a contenda foi eliminada na cruz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha, a doutrina da queda do homem é uma das principais a ser bem compreendida e deve ser ensinada à criança. Ao pecar, o homem se rebelou contra Deus, tornou-se inimigo. E é preciso, então, que as crianças saibam que, desde a queda, os filhos de Adão nasceram após a queda, receberam esta herança pecaminosa. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse texto tão claro de Romanos 5,12, comparado com o Salmo 51,5, eu nasci na iniquidade e pecado me concebeu a minha mãe, mostra-nos que cada criança já nasce num estado de pecado, que a coloca em inimizade com o Deus eterno, que é santo e não tolera o pecado. Isaías, no capítulo 59, mostra de maneira magistral esta contenda que há entre os homens e o Criador, por causa das iniquidades que fazem separação entre Deus e os homens e que provocam males terríveis para toda a sociedade. O problema todo se resume numa só palavra: pecado. É uma palavra derivada de uma raiz que significa errar o alvo, fracassar. Trata-se, na verdade, do fracasso em não atingir um padrão conhecido, vindo a desviar-se do mesmo. Pecado é afastamento daquilo que Deus considera e estabelece como a conduta ideal. O pecado acaba se tornando uma oposição a Deus, uma verdadeira rebelião. O pecado é a transgressão da lei e do padrão de Deus. O trabalho com crianças que não reconhecerem essa problemática do pecado, mesmo no coração de um pequenino, terá pouca chance de ser frutífero. Se desejamos preparar uma nova geração, temos que enfrentar o problema principal de frente, sem rodeios, sem sentimentalismo, sem fugir do diagnóstico, ainda que seja duro. Viu o Senhor a maldade do homem que se havia multiplicado da terra e que era continuamente mal todo o desígnio do coração. Gênesis 6,5. O Senhor Jesus também foi categórico ao afirmar, porque de dentro
Do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Marcos 7, 21 a 23. E olha, há um só meio de tirar o pecado. Estamos na semana do Natal. Não há verdade mais extraordinária do que essa de que o Criador do universo, o Verbo, sem ele nada do que foi feito se fez, ele se esvaziou, assumiu a forma humana, ele veio a este mundo, mas ele veio para tirar o pecado. Ele se encarnou sem nenhuma mancha de pecado para poder então ser o substituto do pecador. É só mesmo através do sangue do Cordeiro justo e imaculado, do Filho de Deus sem pecado, o perfeito Senhor Jesus Cristo, é que pode o pecado ser tirado. 2 Coríntios 5, 18 a 21, nós lemos, olha, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha, se de um lado temos o fato da queda do homem, o que acarreta a deterioração e a decadência de toda a sociedade, temos em contrapartida o fato estupendo de que o próprio Senhor procura reconciliação através do sacrifício de seu Filho realizado de uma vez por todas na cruz central do Calvário. Preparar crianças para o futuro é conduzir essas crianças ao novo nascimento, contando-lhes a preciosa mensagem do Evangelho. Então, diríamos, trabalhar com boa teologia é fazer com que todas as crianças conheçam que Deus as ama com um amor intenso, que elas têm um problema, uma doença, uma necessidade, que é o pecado, que há uma solução, um remédio, provisão em Jesus Cristo, e que elas precisam apropriar-se de Cristo, recebê-lo. A todos quantos receberam, disse o Senhor, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Trabalhe só com boa teologia. A Aliança para a Evangelização das Crianças é uma missão que atua especificamente com as pessoas que estão na faixa etária, até 14 anos. Inclusive é chamada essa faixa etária de a janela 014. O treinamento da PEC, preparando jovens e adultos, pais e professores, equilibra metodologia com doutrina. Conheça o programa de ensino oferecido pela PEC e considere a possibilidade de preparar-se melhor para o ministério com as crianças. O fim do ano está chegando, talvez você possa ter a equipe toda da sua igreja no melhor preparo para 2022 fazerem um ministério realmente eficaz com as crianças. A literatura da PEC também equilibra a criatividade com o conteúdo. Veja só no site da PEC, a PEC, www.apeconline.com.br. Você pode ali ver o material, planejar um currículo para fazer um ministério com excelências. Lembre-se, bom trabalho com crianças exige boa teologia. Senhor, esta é a hora, as crianças alcancemos para Jesus.